Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, meus irmãos. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, Edu Espiritualista, né? Edu Espiritualista, Eduardo. E bem-vindos para mais uma leitura saudável, né? Um convite especial para falar com Jesus. Vamos falar com Jesus? E hoje nosso assunto é sobre visita a Nazaré. É lá do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 53 e versículo 58. 53 até 58. E também, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, né, versículos 16 e 30. É quando Jesus visita a sua terra natal. Vamos lá? Eu vou ler e depois vamos discorrer algumas palavrinhas. Então começa assim, esses dois irmãos nos relatam assim o que aconteceu, o ocorrido. Após sair dali, vem para sua pátria. E os seus discípulos o seguem. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga deles. E muitos, ouvindo, maravilhavam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria lhe foi dada? E tais prodígios, acontecendo através das suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e os irmãos? Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui junto de nós? E se escandalizavam em Jesus. E Jesus, ouvindo tudo isso, disse-lhes: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia realizar ali nenhum prodígio, a não ser uns poucos enfermos que Jesus curou, impondo-lhes as mãos, né, por a mão. E admiravam-se por causa da falta de fé deles. E percorria a aldeia ao redor, ensinando. Já lemos? Agora vamos pensar um pouco, né? Então, quando eles falam, após sair dali, quem sai dali? Jesus. Vem para a sua pátria. Então, Jesus volta para a sua terra natal, né? Volta para a sua cidade, para o interior, né? Elas estão na capital, trabalhando, vivendo. Aí vão voltar a visitar nossos familiares da onde a gente nasceu. Santa Maria, São Pedro, Porto Alegre, tanto faz. Mas no interior. Aí ele voltou. Ele, os discípulos, o seguem. Vindo sábado, ainda não era sábado, vir a se tornar, a ocorrer, a acontecer. Então, vindo sábado, o que a gente imagina? Que já era de noite, era sexta-noite. Né? Vindo o sábado. Então, o sábado se aproxima, então era sexta. Era sexta de noite. Então, porque sábado, desse dia Jesus ia respeitar, Jesus não ia entrar na sinagoga, não ia ensinar. Então,
Então, se eu vou entrar na sinagoga hoje, sexta-feira, vou ir na igreja hoje, sexta-feira, vou palestrar, vou ensinar, porque amanhã, sábado, não pode. Pela lei não pode nada, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Era a lei, né? Lei dos romanos, lei dos homens, lei das igrejas, da época. Então, Jesus se adiantou, né? Então, vou sexta. A ensinar da sinagoga deles, né? Dos seus conterrâneos. E muitos, ouvindo, maravilharam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria lhe foi dada? Que tais prodígios? Prodígio, né? Poder, força, habilidade. Trata-se de um substantivo utilizado como objeto do verbo acontecer, o que requer um esforço para se recuperar a força da expressão. Então, qual poder? Qual habilidade? E tal poder, tal habilidade acontecendo através das suas mãos? Ou seja, fizeram um monte de perguntas, ficaram na dúvida. Não creram, não acreditaram, não confiaram em Jesus. Por quê? Porque a sua cidade não via o mesmo mestre, o mesmo homem com sabedoria, o Filho de Deus, que João Batista viu, o batizou e, posteriormente, todas as cidades, todos os vilarejos em que Jesus passou. Os outros viam a essência, o coração de Jesus. Mas os seus conterrâneos, os seus patrícios, os que moram na mesma cidade, então que viram Jesus crescer, viram os irmãos de Jesus, né, as irmãs, viram o padrasto de Jesus, né? Que para eles era pai, mas nós sabíamos que era o padrasto. O padrasto de Jesus, né? Viram José. Então, eles estavam condicionados ao velho, viram o próprio Jesus até os 30 anos, né? Até os 30 anos, uma vida. Eles estavam condicionados àquilo lá. Mas isso aí. Isso aí que tá falando ainda, falando. Esse aí que subiu no palco, no púlpito, abriu a Torá, que é a Bíblia dela na época, e tá falando aí, não é o filho da Maria, do José, o simples carpinteiro. Quem ele pensa que é? Eles ficaram nessa dúvida, eles ficaram assim. Então, eles não se deixaram se receber a bênção, né? Eles não enxergaram. Eles não enxergaram que Deus colocou a bênção ali, naquela cidade, Nazaré, no meio daquele povo. E o povo não, por causa da dúvida, por causa do preconceito. E é assim em nossas vidas. Quando nós temos dúvida, quando nós entramos em contato com Jesus, porque entrar em contato com Jesus é ler, é ir na igreja, é ir no centro espírita, é ver um vídeo, é ver uma palestra, é ler uma mensagem. Quando nós entramos em contato com Jesus e nós temos dúvidas, às vezes é uma dúvida de leve. Será que eu tenho merecimento? Será que eu estou pronta para me entregar a minha vida, o meu coração a Deus, a Jesus? Será? Será tudo que eu fiz, tudo o meu passado, será que Jesus vai me perdoar? Ficar nessa será, talvez, hoje, amanhã, aquela dúvida, você mantém o corpo fechado. Você se mantém no casulo e que não abre espaço para Deus, para Jesus agir na sua vida. Porque aqui a gente vê,
Jesus curou poucos. Da sua... Eu, nós nos arriscamos a dizer, e eu também, através da leitura, dos estudos, né, e da experiência, que Jesus curou só os 4, 5 na sua cidade. Sabe o que é isso, gente? Na sua cidade. Aonde? Por Jesus ter nascido ali, por Jesus ter ficado 30 anos ali, teoricamente, era para não ter ficado nem o doente. Era para ter virado a cidade mais próspera da região. Mas por causa da sua incredulidade, por causa da sua desconfiança, por causa do preconceito, porque tinha o preconceito porque era o filho da Maria. A Maria era uma simples mulher, né? Simples. Porque era... porque hoje a gente, né, a gente tem preconceito com os filhos, com as filhas de diarista, de doméstica. Puxando pro meu lado aqui, que eu sou filho de uma doméstica. A gente tem preconceito com isso, porque só que é filho doméstica. Não. Maria era simples, sim, Maria era simples. A Maria é a mãe de Jesus, Maria intercede por nós, então Maria é santa. Mas por causa da sociedade, que José, na escala da sociedade, era um homem pobre, um homem humilde, mal conseguia sustentar os filhos, né? E por consequência sua mulher, Maria, e depois morreu. Jesus, a partir dos 12 anos até os 30, junto com seus irmãos, lógico, mas Jesus trabalhando para ajudar sua mãe, né? Trazer dinheirinho para casa, sem comida. Né? O que nos anos 70 para trás era muito comum o filho mais velho começar a trabalhar com 10, 12 anos para ajudar o sustento da casa. Pagar luz, água, aluguel, internet não, porque não tinha na época. Né? Porque quem tem mais de 150 anos aí sabe o que eu estou falando. Então naquela época Jesus era mais forçado ainda. Como o pai morreu, né, o padrasto, teve que trabalhar. Entendeu? Que o simples carpinteiro, eles olhavam o velho. É quando você, na atualidade, resolve, não, a partir de hoje, eu sou o homem ou a mulher de Deus. Então eu realmente vou na igreja. Eu realmente vou no centro. Realmente estou com minha Bíblia mais no braço, meu terninho, né? Que são os irmãos evangélicos. Nós católicos, nós espíritas já é mais profile, né? Aí vai de camiseta, bermuda, né? Camisa regata, não precisa andar com camisa baixa, mas a gente vai, né? Tá? E aí, por verdadeiramente aceitar Jesus, abrir o coração para Jesus, a gente começa a diminuir as nossas ações que nós fazíamos antes dessa decisão, né? Todo mundo que realmente quer Jesus acaba diminuindo, né? Aí, os que eram nossos amigos, os que eram da família, os familiares e os da cidade, onde você mora, ou onde você morava, não vou, poucos vão enxergar o novo homem, a nova mulher. Vão enxergar o seu passado. Talvez você vivia nos bailes conosco, bêbado, 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 bêbado. Como que agora está falando de Deus para Jesus? É? Você teve vários casamentos. Como que agora está dizendo que devemos ter só um casamento? Então, eles olham para o passado, eles não abrem o coração. Que quando a gente quando a gente aceita Jesus, a gente tem que mudar. Tem que deixar o velho, eu, o interno, a essência velha, as características, as virtudes que a cidade, que o povo, que a família conheceu, para trás. Por que os irmãos evangélicos têm o sistema do batismo? Só que eles não levam a sério, né? Eles acham aquela graça lá de molhar
você mergulhar na piscina, lá no rio, no lago, e deu. Mas ali tem um contexto. O que aconteceu com Jesus era para acontecer e é para acontecer comigo, com você, com todo mundo. Que é no momento que se batiza, ou no momento que aceita Jesus, como os irmãos vão falar nas igrejas, né? Aceite Jesus, eu aceito. Mas só que é para... Falou aceita Jesus, falou eu vou ser evangélico, eu vou ser católico, eu vou ser espírita. Aí procura, deixa o eu para trás, deixa o seu eu para trás. Ah, mas o que eu fiz no semana passada? Esquece. Ah, mas as características, as virtudes que eu tinha, eu era uma pessoa má e tal, xingava, batia, brigava, buzinava no trânsito, né? Fazia... Esquece. Procure agir diferente. Se você fazia, se você era brigão, se você batia na sua mulher, se você batia no seu marido, se você fazia isso, fazia aquilo, vivia bêbado, né? No momento que você diz eu vou focar em Jesus, eu vou ler mais, eu vou ir na igreja mais, eu vou ver vídeos mais, eu vou ver, eu vou ser diferente. Então você muda. Passa a confiar em Deus, passa a entregar o seu destino a Jesus. Porque Jesus não está se importando muito com o seu passado. Ele sabe que é tudo aprendizado. Sabia? Que nós estamos vendo uma experiência humana e por isso a gente, quando criança, age de um jeito, adolescente de um outro, jovem, um outro ainda, aí lá até os 30, 40, de um jeito, para depois dar uma aquietada no facho. Por que isso? Por que é permitido? Por que Deus não intervém? Por que Jesus não intervém? Porque nós estamos passando por experiências humanas. E por isso temos que sermos testados em todas as frontes, em todas as áreas. Nós temos que ter conhecimento em todas as fontes, em todas as áreas. Por isso que... Agora, o que Jesus não gosta e não quer é que eu fale dele, vocês, nós leiamos, vamos na igreja, vamos no centro, dizemos que somos cristãos, dizemos que somos católicos, dizemos que somos espíritas, dizemos que somos evangélicos, mas não muda nada. Continua podre de bêbado, né? Porre. Continua maltratando a sua esposa, o seu marido, continua traindo, continua de paqueras, continua contatinhos. Aí não adianta nada. Agora, você até fez todas essas coisas aí por mais de 20 anos. Até ontem. Ou até meia hora atrás. Mas aí você resolveu, não, agora eu sou de Jesus. A partir de hoje que eu estou entrando nessa igreja, nesse templo religioso, eu vou confiar em Jesus e eu não vou fazer mais. E aí amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta e o resto da sua vida você não faz mais. Você para de beber, você para de fumar, você para de trair, você para de bater na sua mulher, de judiar do seu marido, de trair eles ou trair ela. Você para de ter contatinhos para... Contatinhos, você sabe o que eu estou falando, né? Para paqueras. Aí Jesus já percebe, opa, aqui está diferente da minha família, está diferente da minha cidade. Esse grupo aqui, ou essa cidade aqui, ou esse estado, ou esse país, seria o ideal, tudo. Então, gostando da minha essência, de quem eu sou. E aí Jesus passa a curá-lo, a cuidá-lo, a cuidar de vocês, verdadeiramente. Vocês não ficam mais ao léu. Mas tem que sempre lembrar, deixar, não repetir os erros do passado. Porque eu sempre falava pro meu avô, pra dona Ilka, né? Que eles gostavam de falar, hoje sou eu que falo.
Eu estou há 30 anos nesta casa. Eu estou há 50 anos nessa casa. Eu olhava para ele e dizia, cadê? Eu jovem, 18 anos, 20 anos. Eu sou audacioso, né? Por isso que eu sou audacioso desde criança, então não é novidade eu ser audacioso. Falar na cara. Mas é educado, né? Mas dizia. Mas não adianta 30, 50 anos e continuar com as mesmas falhas. Tem que corrigir. Eles não ficavam bravos porque eles deviam ficar assim, pô, guri é ousado. Que piada de merda. Mas o que, gente? É isso, não adianta eu, Eduardo, ler, gravar vídeo, ir no centro, ir na igreja, e a vida toda. Mas se eu não mudar minha índole, não mudar meu caráter, não mudar minhas virtudes, melhorá-los para o lado correto, para o lado certo, quer fazer o bem, quer ser honesto, quer ser justo, quer não fazer as coisas erradas de todas as áreas, até nos pensamentos. Se eu não mudar, não vai adiantar nada. Eu vou dizer, desde criança eu sou espírita, minha família é espírita, sou a quarta geração espírita. Eu fiquei 70 anos gravando vídeo, áudio. Eu li 10 vezes a Bíblia. Mas se eu não mudei, se eu não fiz nada de útil para o bem, e às vezes é para mim mesmo que tem que fazer, que já está valendo, que é melhorar, é uma melhora contínua, não adianta nada. Eu não estou aceitando. Eu estou igual os conterrâneos de Jesus. Eu convivi com Jesus. Eles conviveram. Eles sabiam quem era Jesus. Muitos do que ficaram duvidando aqui, ficaram na dúvida, pegaram Jesus no colo. Né? Foram padrinhos, foram tios, vizinhos. Muitos seus filhos, seus netos brincaram com Jesus. Né? Igual nossos filhos, nossos netos brincam com os vizinhos, do colégio. Então eles sabiam. Conheciam a Maria, conheciam os parentes da Maria, conheciam os parentes de José, que era o vilarejo, então é tudo meio perto, é que nem cidade coladas, assim, né? Severi, Frederico, Erval Seco, então tudo meio que se junto, né? Então todos conheciam. Só que eles não conheciam a essência de Jesus. Eles viam a personalidade que ele estava vivenciando, né? O carpinteiro, o homem simples, o moço, o jovem rebelde, porque falava na cara deles as verdades, né? Que ele veio trazer o amor, ele veio trazer a fraternidade, ele veio trazer a caridade, ele veio trazer a simplicidade, ele veio abrir as sinagogas, abrir as igrejas para todo mundo, porque até então era para o grupo. Se escolhia o filho mais velho ali, da família, para ser o doutor da lei. Então ele era retirado desde criança, levado lá, para a sinagoga, lá e ficava lá, né, para aprender decorando, porque era assim. Então você passava nas ruas, era comum ver criança, meninos, mais eram meninos, de 8, 9, 10 anos de idade, decorando. É como se fosse aqui, ó. Após sair dali, aí ficava após sair dali, após sair dali, após sair dali, após sair dali. Era comum você ver a criança, porque o ensino ele era oral, não tinha tanto papel assim, não tinha tanto papiro, não tinha tantos livros, né? Então era oral. Então essa criança era treinada desde criança até. Então era pouco. Aí me aparece esse jovem, cabeludo, com 12 homens atrás, né? Mas aqui não diz, porque né, aquele velho lance do sistema, machismo, tal. Mas as meninas, né? Madalena, Marta, Maria, essas meninas. Peraí, Jesus saiu? Era só ele. Da onde ele tirou essas caras, essas pessoas?
E aquele lá não é o pescador, o Simão. Aquele lá não é o Tiago. Mas eles são homens rudes, homens analfabetos, trabalhadores braçal. E Jesus está dizendo que eles são profetas, que eles têm mais autoridade que eu, que sou um doutor da lei, que cuida dessa sinagoga, essa igreja há várias gerações. E ao pensar assim, com preconceito, não deixaram Jesus agir. Não abriram o coração. E Jesus, como nós devemos fazer, não forçou. Jesus podia, né? Jesus tem poder de Goku, poder de Power Ranger, poder de Super-Homem, poder de Homem de Ferro, dos heróis da Marvel, de Thanos. Jesus podia. Não, mas você não quer, você não aceita. Eu mesmo mostro aqui ó, que eu sou filho de Deus e tome cura, tome reza, tome... Não. Jesus respeitou o livre-arbítrio deles, né? Olhou? Ficou com pena, ficou com dó, porque a ignorância faz a gente ter dó, né, dos ignorantes. Porque quando você tem preconceito, você é ignorante. Quando você acusa alguém, você é ignorante. E Jesus, não, vocês não querem, tudo bem. Eu vou curar só os que querem. Eu vou dar minha palavra, meu ensinamento, né, só para os que querem ouvir. Eu vou para a cidade vizinha. Vou sair daqui de Frederico, exemplo, né? E eu vou, já que o Frederico não quer ouvir, eu vou falar aqui em Seberi, do lado. Ah, Seberi também não quer ouvir, então vou falar, vou ensinar ali ir aí. Porque vocês aqui, em São Pedro do Sul, Santa Maria, lá onde for, não querem ouvir, então eu vou falar em outros estados, outra cidade. Foi assim, simples assim. Aí, né, ó, através... Não é este o carpinteiro, o filho da Maria e os irmãos? Tiago, Jesus e Simão, quem são esses? E por que suas irmãs não estão aqui junto de nós? Escandalizavam nele. Não há profeta sem honra. O que Jesus diz aqui? Não há profeta sem honra. Se nós pesquisarmos, e vocês aí já pesquisaram, né? A maioria, meus parentes que acompanham, todos já pesquisaram até mais que eu. Todo profeta, todo grande figura eternizada na Bíblia, nas histórias, Davi, José do Egito, o próprio Moisés, os profetas, né, Elias, todos, os apóstolos, todos tiveram sofrimento, todos tiveram opiniões contrárias, todos tiveram objeções, todos enfrentaram preconceitos. Não foi uma coisa bonitinha, uma coisa linda que deveria ser. Pai, Jesus escolheu meu filho. Pai, Jesus escolheu meu irmão. Pai, Jesus escolheu minha irmã. Não. Por que Jesus escolheu meu filho e não escolheu o meu outro filho? Por que Jesus escolheu ele e não escolheu o meu filho que tem 50 anos na igreja? Por que Jesus cura as outras cidades e não cura a cidade dele? Aí você está com preconceito. E tudo que nós evangélicos, católicos, espíritas, cristãos em geral, nós não podemos. É uma das primeiras coisas que nós temos que eliminar para poder dizer essa palavrinha: eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. É não ter preconceito.
é aquela coisa de deixar e ver mesmo que é ir em direção a Jesus como a criança vai, confiando. Confiando nos desígnios do Mestre. Essa é a lição. Porque quando você bota um pinguinho de desconfiança, você não é curado. Você não é curado. Você não é tratado 100% como deveria ser. Você até é recebido por Jesus, mas Ele não vai te dar a graça, a unção de 100%, porque você não se entregou 100%. É que quando a gente vai no médico, talvez ele tenha mudado, né? Lembra quando a gente vai no médico? O médico só olha para já assim. E a gente tem que dizer, e a gente tem que dizer o remédio que a gente quer tomar. Aí é uma virose. Nem olha para ti, nem quer saber das batidas do coração, se respira, né? Respira fundo, solta, respira fundo, conta até 30. Não, nem olha para você, só. Por quê? Jesus faz isso. Jesus até... Ah, tá, você é o Eduardo. Ah, tudo bem. Toma aqui, remedinho, virose. Toma aqui uma dosezinha só. Dá só um pouquinho da bênção, da união, unção, que você tem direito a receber. Mas para você receber, tem que se dedicar a Ele. E a gente se dedica a Ele não virando fanático, não gravando vídeo todos os dias, não lendo todos os dias, mas agindo, pensando, fazendo o bem, sendo honesto, honesta e coerente com suas palavras, com os seus ensinamentos. Quanto mais coerente com o ensinamento de Jesus, mais nós somos. Por quê? Porque muita gente, né, deve se perguntar por que Jesus não escolheu os irmãos de sangue. Por que Jesus não escolheu as pessoas que moram na cidade dele? Está aqui a resposta. Ninguém confiava nele. Ninguém dava atenção para ele. Ninguém quis ouvi-lo. Porque vocês acham, se nós, que temos um pezinho no bem desde criança, sempre dávamos um conselhinho ou outro, e as pessoas adultas achavam engraçadinho uma criança com 8, 10 anos dar um conselho de adulto. Era engraçadinho. Quero que pensavam de mim. Ai, que bonitinho. Mas não assimilava, não entendia, não fazia. Quando a gente dizia, não fala palavrão que é feio. Aí achava que ele estava brincando. Não, falar palavrão é feio. Porque até os anos 90 era um hábito assim quase que, acho que no Brasil inteiro, né? Queimava o dedo no fogão, já chamava o gramunhão, chamava o demo, né? O daimon. Daí a gente, com 10 anos, eu dizia pra avó, dizia pra mãe, dizia, né, pras tia, quando, ai, ti, ai, tchau, né? Que M mesmo, que P. Aí com 9, 10 anos a gente dizia, isso é errado, você tá traindo. Por isso que dá coisa errada na vida, por isso que nós estamos parados, por isso que a vida não anda para nós. Aí eu ficava, ai, que engraçadinho, ele fala as coisinhas tão bonitas. E contava para os outros, vai dando risada, né? Ai, que engraçadinho, com 9, 10 anos, meu filho falava as coisas engraçadas. Não falava as coisas engraçadas, eu falava o certo. Só que não dava bola. A gente que é humilde, a gente que é cheio de defeito, cheio de contrariedade. Aí imagina Jesus. Jesus, desde criança, tem os seus prodígios. Jesus sempre ali. Só que não, a única que via era Maria. Né? A única. Os outros é um estranho. Jesus é um maluco. O filho da Maria é meio doido. Ele sai de madrugada, enquanto a turma dormindo, e vai para um canto lá ficar em silêncio, meditando. Aí esse não é louco, esse filho da Maria. Então todos ficavam achando adjetivos estranhos para Jesus. E não focavam que ali estava o profeta, estava ali o homem de Deus, o filho de Deus, né? Jesus. Não eu. Eu sou um homem simples como outro qualquer. Sim.
Nada de orgulho. Um discípulo como outro qualquer. Aprendendo, estudando, né? Mas Jesus não. E Jesus passou por isso. Então Jesus diz, não há profeta, Senhor. Todos os profetas foram subjugados. José do Egito caiu numa armadilha com os irmãos por inveja, que é o que nós temos na nossa família, que eu digo na nossa, toda a família, né? Toda a família tem. Por inveja, prenderam e venderam ele como escravo. Moisés foi expulso, né? Sem falar que quando bebê, para não morrer, a mãe dele teve que botar, né, no vivo, cesto de vivo ali, botar no rio, né? Ou seja, a mãe dele teve que, a mãe de cor de sangue teve que, é uma dor para a mãe isso aí, né? Mas para dar vida para ele, botar no rio. Daí ele foi adotado, então ele teve uma criação diferente, sofria preconceito porque era filho do nada, né? Era filho de pobre. Então todos tiveram contrariedade. Mas a diferença deles, para mim, para vocês, para vocês, para nós, é que esses profetas verdadeiros que estão aqui, gravados aqui, registrados aí na sua Bíblia, aí não é vocês que estão registrados aí, mantinham o foco, apanhando, sendo humilhados, desacreditados. O que a gente faz quando a gente é desacreditado no local? Pega a nossa malinha, pega a nossa roupinha, quem entende isso, né? E vai para outro lugar. Porque ali você vai falar, a pessoa vai, já estão preparados para não te entenderem. Então não adianta você ficar 2 horas ali. Não, porque Jesus é o Salvador, Jesus é só Jesus que salva, nós precisamos estar com Jesus, precisamos entender. A pessoa está preparada para não te aceitar. Então não vai adiantar. Então não bata a boca, não perca tempo. É o que eu faço. Não pense que eu fico questionando outra fé, outra coisa. Nem entro no assunto. Eu digo, você está certo. Porque eu sei que não vai adiantar debater com gente ignorante. Que quem tem preconceito é ignorante, não adianta. Igual os ignorantes. Então o que você faz? Vocês não querem meu conselho? Vocês não querem meu... Então saia. Pegue sua roupinha, pegue sua malinha, pegue seu banquinho, né? Como diz o profeta Raul Gil, do SBT, da Record e agora da RTV. E saia de fininho. Pegue seu banquinho. Você não acertou. Pegue seu banquinho e saia de fininho. Dava no sábado, dá no sábado até hoje. E hoje, sai, pega sua roupinha, pega sua Bíblia, seu livrinho, seus livrinhos, sai. Vai para lugares, Deus te leva para lugares em que vão te ouvir. Deus te leva para lugares onde você vai curar. Deus te leva para lugares onde você vai conseguir ser você mesmo como Jesus. Conseguiu, né? Foi. Então, por isso que Jesus... Porque muita gente fala, como assim Jesus? Jesus disse que ver a família dele é só quem segue. É só quem lê, quem faz igual ele. Tipo, né? Não reconheceu a mãe nem os irmãos. Aí Jesus, quando volta para a cidade dele, fica só um dia ali, nem vai na casa da mãe, nem foi na casa da mãe dele. A verdade é essa, ele nem foi na casa da mãe dele. E parte da cidade, e não curou quase ninguém, falou pouco. Seria, para os ateus, é uma contradição, né? Mas não é. É o que acontece na vida. É o que acontece na vida. Dentro da própria família, a gente, por determinadas escolhas ou determinadas situações, somos rejeitados, não aceitos. Agora, aqui ele está dizendo, não há profeta, Senhor, a não ser em sua pátria. Né? Ou seja, a todos eles, os que mais traíram ele, os profetas que mais não confiaram nos profetas, os que mais não ajudaram, não apoiaram, foram os familiares, os amigos, os moradores do vilarejo, do bairro, os vizinhos. Então, se você passa por isso,
por você ter virado evangélica, por você ter virado católico, por você ter virado espírita. Não, desista. Porque sua família não quer. Porque seus amigos acharam que você está distante. Porque a cidade está te olhando torto, não está te dando emprego. Porque descobre que você é espírita, porque descobre que você é evangélico, porque descobre que você é católico. Se você tem convicção em Jesus, se você sabe o porquê você resolveu se assumir evangélico, se assumir católico, se assumir espírita, foque nele. E lembre disso que Jesus falou. Todo profeta verdadeiro passou por isso. Se os verdadeiros passaram por isso, então é normal eu passar. Agora o que eu tenho que fazer é o que eles fizeram. E o que eles fizeram? Não desistiram da missão. Porque vocês acham que todos eles João Batista, todos eles não ouviam que eles tinham que calar a boca, que eles tinham que parar de falar aquelas coisas, que eles tinham que parar de falar, de anunciar Jesus. Não sofreram ameaças? Hoje é nós. Amanhã é vocês. Depois é os nossos netos, nossos filhos, né, que vão passar por isso. Só que nós temos que, quando vem essas contrariedades, tentando nos podar, tentando nos controlar, mandar nós ficar quietos, nós não falar as verdades, você tem que olhar, peraí. Os profetas passaram por isso. Os ungidos, os escolhidos por Deus passaram por isso. E se eu estou passando, falando de Deus, falando de Jesus, quem sabe somos escolhidos, uma escolhida. Quem sabe sou um profeta, uma profeta. E se você pensar assim, já te dá ânimo para não desistir. Porque nenhum profeta que está aqui na Bíblia desistiu. Né? Aí nós, só por causa de uma frase, só por causa de um hater, só por causa de um tio, um pai, uma mãe que não gostou que você escolheu a religião A, escolheu a religião B, não sei. Está contrário? Não. Jesus deu a letra. Vocês não querem que eu ajude, não querem que eu cure vocês, porque a gente tem o dom da cura, vocês também têm, todo mundo tem. Basta ter fé, basta ter confiança e basta agir no bem. Quanto mais honesto nós formos, mais justo nós formos, quanto mais verdadeiramente nós formos, mais dom aqui, ó, nessas mãozinhas nós temos. Não é um mérito meu, não. É todo mundo. Todo mundo. Então, vocês não querem minha cura? Então, não querem meus dons? Não querem participar da unção de Deus? Porque quando nós entregamos nossa vida para Deus, para Jesus, a gente recebe todo mundo. Não é um privilégio. Não é uma coisa circunscrita. Não é só para um grupo, não é só para escolhidos. Não. É aberto para todo mundo, só que, né, muitos serão chamados, poucos escolhidos. É anunciado para todo mundo, é falado para todo mundo, é ensinado para todo mundo, a Bíblia está ali para todo mundo, mas nem todo mundo entrega seu coração, que nem esses moradores, vizinhos e a família de Jesus. Não entregaram o coração, eles sabiam que era Jesus. Sabiam que era o Filho de Deus. Por Jesus de Mestre sempre falava as parábolas dele. Sempre falava de Deus. Tanto é que Jesus criança já dava na cara do José, né? Que é o meu pai? O meu pai é Deus, meu pai é lá de cima, lá. Até meu padrasto. Eu obedeço a meu pai. Acho que Jesus não falava isso. Claro que Jesus falava. Então todos já sabiam que Jesus era diferente. Assim como nós, assim como vocês. A gente conhece nossos filhos desde criança, né? E eu que não tenho filho, eu conheço os filhos dos outros. Eu olho assim, convivo, né? Já, esse é diferente. Esse é diferente. Tem uns conhecimentos, aí tem umas frases aí.
você vai dar bom. Se você for bem educado, ensinado, levado para o lugar certo, para o ambiente certo, vai dar um grande homem, uma grande mulher. Mas aí, né, tem que deixar os pais criarem. Aí só Deus sabe. Mas a gente consegue ver. Então, o pai e a mamãe conseguem ver. Né? Isso aí é diferente. Isso aí pensa diferente. Isso aí tem um futuro diferente. Mas, em vez de incentivar, de apoiar, apoiaram. É igual Jesus. Igual os profetas. Então, se eles passaram por essas dores, por esse sofrimento, quando nós passarmos, nós temos que olhar e dizer, não, mas o que eles fizeram para sair disso? Eles desistiram? Eles não falaram mais de Deus? Eles não anunciaram a vinda de Jesus mais? Eles ficaram quietinhos? Eles casaram e foram para a caverninha deles lá? Não. Aí é que naquele tempo era gritar, né? Aí é que eles aumentaram o volume mais. Aí é que eles saíram mais. Aí é que eles passearam mais. Aí é que eles viajaram mais. Aí é que eles mostraram mais quem eram eles. Por quê? Porque eles tinham convicção de quem dava autorização. Assim como eu, assim como nós sabemos. Quando a gente abre a Bíblia, aqui quem está dando autorização é Jesus. E se Jesus te deu autorização, não importa dizer que não. Porque Jesus deu autorização para os apóstolos nunca mais foram os mesmos. Jesus deu autorização para Maria Madalena, que eu adoro, eu amo ela. Perdão, Jesus, eu sei, mas eu amo ela. Eu também amo ela. Por isso que eu falo sempre, eu amo ela. Porque eu sei que ela passou e passa por tanto preconceito. Se as pessoas passassem a rezar por ela, receberiam muito mais bênção do que recebem pelas outras santas. Sabia? Mas nem o nome de santa ela recebeu, por causa do preconceito. Sendo que é a maior. A maior. Dentre as mulheres, a maior, mas com os homens também. Ela só perde para João Batista e Jesus, lógico, né? de que esteve entre nós. Mas há relatos, há histórias, que se as pessoas passassem a rezar para ela, por ela, aquela coisa, né? Virgem Maria, me ajuda, não sei o quê, com meu filho, me ajuda com isso. Poxa, Madalena, Maria Madalena, me ajuda, não sei o quê, Maria Madalena. Passasse a rezar por ela como santa, meu Deus do céu. Ela tem muito mais poder. Tanto é que ela tinha intimidade com Jesus, né? Ela conversava de igual para igual com Jesus. Os outros ficavam ali meio. Fala. Ô Pedro, fala tu com Jesus lá, porque eu não tenho coragem. Vou falar o que com os apóstolos. Né? Ela não. Ô mestre, o que você quer para hoje? Onde é que nós vamos? Para que cidade nós vamos? Eu preciso saber para nós preparar a viagem, coisa. Ela preparava logística. Então ela tinha intimidade, ela tem intimidade, mas tanto é que tinha os ciúmes dela com Jesus. E é por causa dos ciúmes que os próprios profetas passaram por isso, que esconderam a real evolução de Madalena. Por isso que não, os nossos irmãos romanos, os católicos, não, os primeiros papas, não colocaram como uma santa. E ela é. Dentre todos os santos que inventaram, né, e colocaram com todo respeito, ela também merecia e merece o nome de santa. Ela merece ter o nome limpo. Porque ela é um exemplo para nós. Passou por todos os preconceitos, ainda passa, e mesmo assim, ainda trabalha para Jesus. E você, e eu, quando vier os preconceitos, quando, mas o local que eu trabalho não gosta que eu fale de Jesus, não, então sai, vai para outro lugar. Ou fecha a boquinha, ali não fala, mas fala onde você gosta. Aqui, eu falo aqui, fez, porque aqui só vai ficar quem gosta.
Quem não gosta, pode passar, pode bloquear, é normal. Vou ficar bravo? Não. Coisa que nem Jesus. Só vou falar para quem está disposto, predisposto, predisposta a ouvir, a receber a unção direto de Deus, de Jesus. Porque quando a gente abre a Bíblia, qualquer pessoa, com o coração aberto, sem preconceito, sem medo, Jesus vai falar por ele. Deus vai falar por ele. Seus mentores vão falar por ele. Sua mentora. Tive uma experiência maravilhosa. Por que eu gravei mais tarde? Eu tive uma experiência maravilhosa hoje, agora há pouco dormindo. Agora há pouco, eu digo há 2 horas atrás. Dormindo. Bem no horário que eu gravo, né? Às 7 horas. Uma mentora veio pessoalmente orar para mim. Sabe o que é isso? É lindo, gente. É lindo. Você saber que está sonhando. Você saber que está sonhando, que está sonhando, mas não está acordado, mas está dormindo, o corpo está dormindo, mas você está, né? Projeção astral. Né? Ninguém, chaveado, ventania lá fora. Aí vem a mulher e ora uma oração tão linda, que se a irmã me permitisse, eu queria que ela essa noite, ou viesse de novo e deixasse eu anotar, deixasse eu gravar no áudio umas palavras tão bonitas, de encorajamento, de não desistência, de seguir firme, apesar das contrariedades, de desistir, de pensar que não é amado, que não é amada. Isso é para mim e para me falar, não porque é exclusivo. Essa oração que ela fez, lindo, 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 que não tem quem não se emocione, se pudéssemos ouvir todo mundo. Não foi só para mim, para todo mundo. Quando o medo vier, quando a incerteza vier, quando a insegurança vier, será que eu estou fazendo certo? Será que não foi fantasia? Será que não é fanatismo? Não, não é fanatismo. Tive a prova hoje. Não, não é. Deus te ama, Deus ama vocês. Jesus ama o correto, o certo. E ele botou esse estudo de hoje, coincidido com o sonho de hoje, agora há pouco. Agora, sábado. Às 19, por isso que eu estou gravando mais tarde, porque eu estava... Deu? Por isso que eu digo para as pessoas, quando dá o sono forte e você não quer, vai e dorme. Porque às vezes é uma mensagem, às vezes é Jesus, às vezes é Deus, às vezes é o anjo da guarda querendo falar com você. Eu fui minha mentora. É que a gente tem um grupo, mas foi a mentora que veio orar para mim. Orar para mim. Quem sou eu? Ela veio orar para mim. Para poder ter coragem, de ânimo, porque eu estava cansadinho, né? Aquelas dúvidas, gravo, não gravo. Cara, eu vou gravar hoje. Tô com muito cabelo, pesado. Canseira. Eu vou deixar passar, vou gravar amanhã, domingo, que daí eu durmo normal, sabe? Acordo normal e tal. Aí vem, lá meu irmão. É tarefa? Tu não tá de brincadeira. É tarefa? Tarefa? Você vai ligar uma tarefa para Deus, para Jesus? Você vai? Não, porque se você pudesse, igual os profetas de verdade, não eu, os profetas, falar com Deus, com Jesus, tete a tete, tudo que eles pediam, vocês vão fazer. E aí, foi o que ela veio dizer, né? É uma tarefa, meu irmão. E tarefa, missão dada por Jesus tem que ser missão cumprida, doa quem doer, igual aqui, ó. Família não gosta, azar. Os amigos não gostam, problema deles. Os colegas de trabalho vão se afastar, não vão nada contigo, problema deles. Vão te chamar de louco, de louca, problema deles. Você tem que fazer igual os grandes nomes da igreja. Não desistir. Isso é para você também, não é, Eduardo? É porque eu boto aqui, vocês confundem as coisas, né? Mas
Todos nós. Sempre que a gente se assume evangélico, se assume católico, de ir, de andar com a Bíblia no baixo, de começar a falar, de começar a rezar, começar a cantar os louvores, né? Se assumir, gostar, gosta, se apaixona pela questão doutrinária. Vai ter pessoas que vão dizer que você está maluca, maluco, está fanático, fanática, que não é o correto, que é a melhor versão que você tinha antes, sendo que não. Nunca a melhor versão que você tinha antes de conhecer Jesus é a verdadeira. Aquilo é coisas que o tempo, a tua criação foi te dando para você justamente se afastar. Porque a gente só é feliz de verdade. A gente só aprende o que é amar de verdade. Seja amar um relacionamento mesmo, amar alguém, com questões físicas mesmo, ou amor à humanidade, no geral, quando a gente começa a andar lado a lado com Jesus. Quando a gente começa a adentrar nas páginas, não só para ler correndo, não só para decorar, como se diz assim, não, eu li toda a Bíblia, como muitos irmãos falam, e leram mesmo. Só que ler correndo eu também li, na adolescência, porque eu vou fazer questões para mim e eu tinha que estar com a língua, né? Eu fazia decoração. Mas, depois dos 30, comecei, não, peraí, vamos página por página, nem que eu tenho que voltar aqui amanhã e ler de novo, e focar naquela página, entender o que Jesus quis dizer, por que Jesus agiu daquele jeito, por que o povo agia daquele jeito, por que o povo não aceitou Jesus. Porque hoje seria a mesma coisa. O que tem de irmãos estelares aí, irmãs, em todas as nacionalidades, trazendo as boas notícias, trazendo o Evangelho de volta, trazendo, né, que o planeta está mudando. E as pessoas, uns ouvem, outros não, uns desdenham, outros não. Se fazem isso com nós que somos homens e mulheres comuns, mesmo que tenhamos 1 bilhão de reais, mas somos comuns, né? Perante Deus, perante Jesus, perante os profetas, somos comuns. Então, é nesse sentido que eu falo. Porque tem ricos no meio, espalhando o Evangelho. Tem milionários no meio, espalhando o Evangelho. Tem os irmãos lá da África, pobrezinhos, espalhando o Evangelho. Tem irmão nessa vila aí, espalhando o Evangelho. Então, o que eu falo é que nós somos humildes, sim, perante Deus, perante Jesus, nós somos um palha, mas um nada, né, os profetas. Mas ricos em conhecimento. Então tem ricos em todo lugar. Tem ricos, tem pobres, tem classe média, tem bonitos, tem mais ou menos, tem feios, tem magros, tem gordo, tem magro. É americano, brasileiro, indiano, paraguaio, argentino. Está espalhado de missionários e missionárias. Cada um ensinando do seu jeitinho. Porque essa é a nossa missão. Nós somos sementes estelares. Todos nós. 90% de nós, habitantes da Terra, somos sementes estelares. Não é a primeira vez que você está aqui. E nem a última. Né? Você já andou por outros planetas. Principalmente você, que se acha um peixe fora d'água. Porque você é correto, você é honesta, você é correto, você é justa, você é justo, você segue Jesus o mais íntegro possível e por isso as pessoas não te compreendem, a família não compreende, não consegue ter um diálogo, uma conversa saudável, porque por causa do grau de evolução, eles não conseguem te acompanhar, tanto a família como os colegas de trabalho, como os amigos, como os vizinhos, como a esposa, a namorada, eu já tive várias assim, que não consegue te acompanhar. Aí você não tem um diálogo, você não consegue conversar, você não, porque não adianta, não entra na cabeça, não está preparado, não está, né, na evolução. Mas não é para desistir. Não força, mas também não desiste, não apaga a sua luz. Jesus não apagou a luz dele. Jesus podia, né, se justificar, né?
Não, eu sou filho, você não me conhece? Eu sou filho do José, o carpinteiro lá da vila tal, lá. Lembra? Eu brinquei com seu filho, com seu neto. Não. Jesus não se justifica. Então você não se justifique. Apenas siga a sua religião. Siga a sua orientação religiosa. Siga a sua fé. Se esses irmãos, se esse familiar, se esses amigos, se esses colegas de trabalho não te apoiam, não te aceitam, eles que se entendam com Deus. Eles que se resolvam. Família também. Vizinhos, bairro, cidade, país. Mantenha o foco. Porque se você está no caminho certo, você sabe onde você vai chegar. Você sabe o caminho que você está trilhando. Agora, se os irmãos, se as irmãs, se a família prefere o caminho mais árduo, o caminho cheio de espinha, que são os problemas, são as confusões, são né, os atrasos na vida, tudo, né? E você está numa estrada asfaltada, bonita, e você está chamando, né? Quando a gente fala de Deus, a gente age procurando como Jesus mandou, a gente está chamando, a gente está convidando, oh, vem para cá, a faixa aqui está limpinha, ó, pouco trânsito, né? Tá bom de andar aqui. Não, quero continuar aqui, aqui eu sou mais feliz, não sei o quê. Só que é feliz um tempinho, né? Caminha um pouquinho mais, já apertei pedra. Aí passa com a pedra com muita dor, com muito sofrimento, suor, cansaço, o sol batendo. Aí come mais um pouquinho, tem espinhos. Aí é separação, é a mulher que trai, é o homem que trai, é briga, é a mulher que bate no homem, é o homem que bate na mulher. Então, só sofrimento. Sendo que, quando a gente segue Jesus, a gente evita centenas, milhares de sofrimento. E o casal que anda parelho com Jesus, o casal que faz o evangelho, o casal que se respeita a sua fé, mas né, já é um caminho andado, os dois são religiosos, verdadeiramente, não só de palavra, não só de ir na igreja, não só de ir no centro espírita, mas procuram ser honesto, né? Praticamente não tem dificuldade. E a vida dá um boom, dá um salto. É privilégio? Não. Simplesmente escolheram andar no caminho asfaltado. E quem asfaltou? Quem é que asfaltou esse caminho? Fui eu? Não. Foi os profetas? Não. Foi Moisés? Não. Ah, então foi Davi? Não. Foi o profeta? Não. Quem asfaltou foi Jesus. Só tá tendo nem um buraco, nada. Só que quem está te chamando ali, né? E só te dá permissão para você andar nesse asfalto e não encontrar nenhuma pedra, não encontrar nenhum espinho, nem o carro batido. Nada. Tudo uma faixa assim, ó, limpa, limpinha. Pode correr, pode acelerar. Se acelerar até melhor. Jesus quer que você acelere até. Para chegar primeiro, para chegar rápido. Né? Mas se você quer ir caminhando, vá. Mas é seguir a lei dele. É seguir os ensinamentos dele. Quanto mais honesto você for com os ensinamentos dele, mais você está nesse caminho. E vai chamando, vai convidando. Quando você fala, quando você mostra, quando você dá o exemplo, você está convidando. Mesmo sem falar uma palavra de Jesus, você dando o exemplo, você sendo honesto, de verdade, você está convidando a multidão, convidando pessoas. Aí se querem vir, pronto, vem. Agora não querem, deixa lá, não força. Jesus não forçou ninguém. Jesus não forçou nem seus irmãos de sangue. Jesus não forçou nem sua mãe. Não forçou nem sua mãe. Muita gente pensa que Jesus forçou sua mãe. Não. Muita gente pensa que Jesus ficava doutrinando a mãe dele. Não. Não. Ela que entendeu, como eu entendo, como você entende, como a Maria entendeu, como a Marta, como a Madalena, e as outras, a Lívia, Leutros e as outras, a própria mulher do senador. Então, através do coração dela, do sentimento dela. Mas não que Jesus escolhe, mãe, você tem que me seguir. Mãe, você tem que me seguir, tem que aceitar como eu sou. Não.
trabalho para meus irmãos aqui para mim, então eu vou seguir meu destino que o pai me deu, que o pai a tarefa que o pai me deu, que é andar por aí, que é não ter paradeira. Porque Jesus não teve paradeira, Jesus não tinha casa, Jesus não tinha terreno. Jesus saía de manhã, não sabia se ia ter café, não sabia se ia ter almoço, não sabia nem se ia ter um lugar para dormir. Às vezes dormia numa casa, às vezes dormia embaixo de uma árvore. A história não conta, mas muitas vezes Jesus dormiu embaixo da árvore. E eles apóstolos, ou ao céu aberto, num campo, plantação de trigo. Não contam, né, para vocês. Mas com certeza, gente. Quem viveu no interior, principalmente dos anos 70 para baixo, sabe que não tínhamos tanta facilidade como temos hoje. Não tínhamos tantos hotéis como temos hoje. E na época de Jesus, tinha hotel? Mais ou menos. Mas não como tem hoje. Tinha casas no Darel, não? Os vilarejos se concentravam em lugares ali, né? Um bairro, assim, que nem hoje, né? Um bairro. E os outros lugares da cidade não tinha nada. E Jesus caminhava. E as viagens de Jesus eram a pézinho. Então, muitas noites ele dormia no relento. E mesmo passando por esse sofrimento, que é dormir no relento, dormir no chão, dormir sem o teto, com fome, com um pouco de sede, porque né, tinha que dosar água. Ele não desistiu da tarefa que o pai deu para ele. E aí eu vou desistir? Você vai desistir? Nós vamos desistir? Sendo que fecha aqui, desliga aqui, vai na geladeira, ó. Ou, né? iFood! Né? Traz aí uma pizza, traz aí um hambúrguer. Nós não temos desculpa para desistir, como a minha irmã falou hoje agora para mim. Tarefa dada por Jesus tem que ser cumprida de alguma forma. E não é só para mim essa mensagem. É para todos. Eu não ia gravar para vocês. Hoje eu não ia gravar. Mas que bom que Deus, Jesus se apiedou de mim e mandou essa irmã dar um puxão de orelha e fazer uma oração linda, bonita. Que me tirou todo aquele cansaço, aquele faço, não faço, durmo mais um pouquinho, durmo mais um pouquinho, durmo mais um pouquinho. Que é justamente para não fazer. Tá? Para não gravar. Mas senão, missão dada é missão cumprida. Se os verdadeiros, que eu sou só microfone, né? Você é só microfone, que eu sou só microfone, mas os verdadeiros, que corriam o risco de ser presos, torturados, maltratados, apanhar, soco, chute, tortura, e não desistiam, passavam fome, porque não tinha as facilidades que nós temos hoje, saiu de casa, porque não tinha a facilidade que o Eduardo tem, que nós temos hoje, né? Gravar e deu. Podemos gravar até em cima da cama, né? Não passar frio. Não desistiram. Aí eu, você, nós vamos desistir. Não. Então, essa é a lição quando a gente entra nesse assunto de tratamento, para terminar. Para terminar. Quando a adversidade chegar, quando alguém vier com algum preconceito, quando alguém querer calar a sua voz, ou você mesmo, que nem meu caso, ou você mesmo, hoje não. Não, hoje eu não vou ir. Olha a ventania que está lá fora, olha. Aquele Deus vento é assustador. Olha a chuvarada. Não, hoje eu não vou. Quando vier esse medo do não vou. Lembra-se disso. Mas pera aí, os profetas, os verdadeiros, não desistiram. Aí eu vou desistir, eu vou. Nem que eu chegue lá molhado, nem que eu chegue cansado, nem que eu grave cansado, nem que eu só leia.
Porque a verdade eu ia só ler. Por isso que eu comecei diferente. Não falei do Spotify, não falei do Quai, não falei... Eu vou só ler, só cumprir. Só cumprir o horário, né? Que a gente faz na firma quando a gente não está com muita vontade. Hoje eu vou só cumprir o horário. É só ler. E olha como Deus é bom. Olha como Jesus é bom. A gente está estudando, a gente está lendo, a gente está falando, a gente está comentando, a gente está recebendo a unção, tá? Vou sair daqui com paz, em paz, consciência tranquila. E isso não tem dinheiro que pague. Ter essas emoção ao vivo, que é, pô, eu entrei só para ler. Não ia dar 10 minutos. Se eu vou ler, eu vou falar uma coisa ou outra. Mas daí vem Deus, vem Jesus, vem a nossa mentora, nossos mentores e diz: ah, você é o microfone. Teu trabalho é só falar pelos cotovelos. É. E você tem que ouvir, Eduardo. Você tem que ouvir. Você vai ter que gravar. Você vai ter que fazer os cortes. Você vai ouvir. Porque eu faço os cortes, eu ouço. Principalmente para os amigos do Quai. Né? Eu ouço para poder botar o título, né? Aí são vários títulos. São 10 títulos diferentes. Né? Conforme o assunto. Por isso que a gente fala vários assuntos que é para ter conteúdo. Agora é para ter conteúdo. Mas muito direto assim é bom para nós. Daí eu tenho que escutar, entendeu? Eu aprendo. Eu aprendo como se fosse a primeira vez. Eu estou ali, faço meu corte, eu tenho que escutar para ver o título. Eu, oh, interessante. Eu olho assim, interessante. Vou pensar melhor nessa frase aí, vou procurar ali, procura, pesquisa. E eu mesmo. Então, a gente aprende. Então, quando eu digo para vocês e para mim mesmo, que eu estou vendo eu no vídeo, que a gente aprende em tempo real, eu aprendo em tempo real com vocês, é verdade. Não pense que eu sou doutor da lei, não pense que eu sou profeta, não pense que eu sou ungido, não pense que eu sou escolhido de Deus, não pense que eu sou privilegiado. Não. Longe disso, mas muito longe, muito longe. Sou apenas um trabalhador de Jesus, de Deus, da espiritualidade amiga, dessa equipe maravilhosa que nos acompanha. Você também é. Vocês também são. Só que vocês não sabem. Mas nós estamos aqui abrindo os olhos, alertando vocês. Porque no momento que vocês começam a agir mais pensando em Jesus, muita coisa em suas vidas muda. E não é um milagre. Não é, de repente, Deus passou a olhar para você. Não, Deus sempre olhou. Só que você, em vez de olhar para Deus, olhar para Jesus verdadeiramente, você só olhava de longe. Ah, o Pai está ali. Mas conversar com Deus, mesmo você não conversava. E a gente só demonstra que conversa com Deus quando, além de ir na igreja, além de ir no centro, além de ler, além de ver, de ouvir, a gente passa a agir, ainda que devagarinho. Ainda que uma coisinha por vez. Ainda que arrumando uma virtude, melhorando uma virtude por vez, uma característica por vez. Mas isso já dá um sinal para Deus, para Jesus, que a gente confia nele, não tem dúvidas, igual essa gente teve. Os próprios familiares e os próprios moradores a quem deveriam ter apoiado e não apoiaram. Então, se você espera ser elogiado pelos seus familiares por ter virado evangélico, por ter virado católico, por ter virado espírita, e por um acaso não é, não se melindre. Jesus não foi. E que bom que Jesus não se melindrou, né? Já pensou se Jesus tivesse... Ah, mas já que minha mãe não me apoia, já que meus irmãos não me apoiam, eu nem vou, né? Não vou ir lá, não vou ser batizado, não vou. Vou deixar para outro. E aí? Onde nós estaríamos? Será que nós teríamos essas histórias tão lindas? Essas experiências? Nós teríamos um consolador que realmente nos consola, que realmente cuida de nós? Não, né? Essa é a sua tarefa.
Essa é a nossa tarefa. É não desistir. Jamais. Jamais. Porque pedra vai ter poeira, um espinho aqui, outro ali, mas não desistir. Sempre voltar para o ensinamento. Peraí, a família não apoiou Jesus. Os amigos não apoiaram Jesus. A cidade dele não apoiou. Então, por que eu estou reclamando? Para que eu estou chorando? Se eu tenho tudo à minha disposição. E literalmente tenho tudo, né? É só gravar aí, deu. Fica a minha imagem aí falando e eu estou dormindo. Né? Tem toda essa facilidade. Então vamos combinar? Não de você que está me ouvindo, me vendo, escutando, nos cortes. Não dê ouvido para os haters. Não dê ouvido para sua família que é contrária a você, que não te aceita, que não te apoia, que tem inveja. Todas as coisas que acontecem em família. Aconteceu com o José, né, do Egito, foi inveja. E os irmãos prenderam ele e venderam como escravo. Pura inveja. Então, sempre existiu e infelizmente por um bom tempo, ainda por uns 100 anos ainda vai ter. A nossa geração está terrível. E ensinamos ainda essas coisas para os nossos filhos. Então, combina comigo? Posso confiar em vocês? Podemos confiar em vocês? Que mesmo se alguém disser algo ao contrário, que você não deveria aceitar Jesus, que você não deveria estar indo na sua igreja, estar indo no seu centro espírita. Promete para mim, promete para nós que você não vai desistir. Promete para nós que nós podemos confiar, porque nós estamos num momento crucial da Terra. Esses 100 anos que já se passou e os próximos 50, no mínimo, é crucial, gente. Não é à toa que nós estamos, nós, vocês, 8 bilhões, até os que nem sabem que a internet existe, ou seja, estão vivendo a vida normal aí, estão na rua, estão no bairro, estão na festa, lá. Esse momento é crucial. Esse momento dessa encarnação, nós já viemos sabendo disso. Que nós íamos estar numa era totalmente diferente de todas que nossos antepassados tiveram. E que nós teríamos que nos esforçar mais ainda, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em Jesus, porque as provas iam ser difíceis. Porque as tribulações, as pedras, os espinhos iam ser complicados. Mas nós, como sementes estelares, que vocês são, nós deveríamos mostrar com o nosso exemplo, com o nosso estilo de vida, com a nossa honestidade, ainda que como a sociedade é pautada no mal, você está errada, você está errado, você é doente, você é maluca, você é maluco, você é autista, você é, sei lá, eles botam adjetivos em nós, TDAH, é tímido, é introvertido, sei lá, é esquisito, esquisita, eles botam, o mal bota adjetivo você que é para as outras pessoas se afastarem. Só que essas pessoas não sabem que estão se afastando não de ti, estão se afastando de Jesus, de Deus, da espiritualidade, da fé, da salvação. Mas mesmo assim, se você passar por isso, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, em todos os lugares do mundo, que graças a Deus, né, a Azia tem tradução, né? Pois eu olho o YouTube dos americanos, o YouTube dos holandeses, dos alemães, e é traduzido. Então, para português no caso, né? Então, com certeza, em algum lugar eu falo inglês. Olha que chique. Olha que chique, em algum lugar eu falo inglês. Então, gente, vamos focar na nossa missão, todos nós, de todas as religiões. Nossa missão é darmos bons exemplos, é sermos homens e mulheres de bem. E se não quiser a nossa presença, não darem muita atenção, não foque neles. Foque em quem realmente quer a sua atenção. Como Jesus diz e Deus ensina, Jesus leva a pessoa que quer a sua atenção até você. No caso aqui, né, no Face, vai curtir, vai seguir.
Agora, os que não querem curtir, não curtem. Os que não querem seguir, não seguem. Não estão preparados. Não é o momento deles de atingir a salvação, de atingir o compreendimento, o entendimento que Jesus está falando com eles. Não, Eduardo, Jesus. E não comigo. Milhões de irmãos e irmãs em todos os lugares, todas as plataformas, todas as igrejas estão anunciando, estão mostrando que temos que agir diferente. Temos que deixar bons exemplos. Está dependendo de nós. Nós estamos preparando a última fase para essa, né, regeneração, porque depois tem mais, né? Mas nem vai 10, 5 mil anos mais para mudar. Mas para a regeneração, a nossa geração, os quarentões, os cinquentões, nós viemos com essa missão, gente. Geração de 70 para cá, a maioria veio com essa missão. No seu núcleo, no seu grupo familiar, no seu grupo de trabalho, ou internamente, mostrar para quem convive com você que sim, é possível mudar de vida. É possível deixar o velho para trás. É possível tornar-se uma verdadeira cristã, uma mulher, um homem de bem. Sim, é possível. E se eu conseguir, você também consegue. E consegue até com mais facilidade que eu, porque o anjo, a anja da terra, é você, está dentro de você. Basta você se ver assim, pensar assim, agir assim. Porque quando você pensa assim, age assim, você mantém o foco no certo, no correto. E lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos, quando você vai me agradecer. Talvez não pessoalmente, que eu não estaria aqui mais. Mas em pensamento eu vou receber esse agradecimento e eu vou ficar muito feliz. Qualquer lugar que eu estiver, eu vou ficar muito feliz. E receber o seu reconhecimento que nós estávamos certos. Que você que está vivendo, ouvindo, escutando, você descobriu que você é um anjo da terra, uma anja da terra. Porque quando nós somos de Deus, de Jesus, nós somos. Que essa é a nossa missão, é espalhar o amor, espalhar a fraternidade, espalhar que podemos mudar. Por isso que Jesus permitiu e permite que nós sejamos até determinada data do jeito comum, comum, com as falhas, com os vícios que aconteceram, e de repente, no passe de mágica, mudar a chaveta. Cadê aquele Eduardo? Cadê aquela Juliana? O que aconteceu? Onde é que eu estava que eu não vi? Por que essa transformação? Não. O Eduardo que você vê hoje sempre existiu. A Juliana que você vê hoje sempre existiu. Só que estava adormecido. Era o lado sombra que tomava conta. Agora, a luz de Jesus, como aconteceu com Saulo, chega em você, chegou no Eduardo, chegou na Juliana. E quando a luz de Jesus chega no Eduardo, chega na Juliana, ou na Maria, ou no Pedro, ou no Paulo, no João, sei lá quem for, quando chega verdadeiramente, você deixa o velho para trás, o que você era até os 40, 50 anos atrás. E passa a ser um novo homem. É uma espécie de uma nova encarnação ainda vivo. E é lindo isso aí, gente. É a prova de amor de Deus quando Ele te dá uma segunda chance ainda em vida. Isso é uma bênção. E quando a gente recebe essa bênção, a gente tem que aproveitar. Como Saulo aproveitou. Enfrentando seus medos, enfrentando seu preconceito, porque o pessoal tinha medo dele, né? Ele, não. Eu até vou trocar de nome, eu quero que você me chame de Paulo, porque o Saulo morreu quando Jesus me derrubou do cavalo, lá com aquela luz dele, e eu fiquei cego. Eu não quero mais maltratar vocês, eu não quero perseguir mais vocês, eu não quero
prender vocês, do que lado eu sou de vocês. Então, levou 3, 4 anos ele sofrendo no deserto para mostrar para as pessoas que ele tinha mudado. Por isso que ele trocou de nome. Assim como nós. E como é que a gente mostra para as pessoas que a gente mudou? Continuando fazendo o honesto, o bem, o correto, ainda que mal interpretados. Porque isso aí é projeção. Tudo que falo da gente, qualquer pessoa, tudo que falo é projeção da própria pessoa. Se a pessoa acha que ela faria daquele jeito, ela vai falar, ele é orgulhoso, se acha mais que os outros. Mas na verdade é a pessoa que se acha mais que os outros. Então é projeção. A gente só pode dar, só pode falar aquilo que a gente tem dentro do coração. Hoje você acha que é estranho, isso aí é projeção, pesquisa para você ver. Então, o que a pessoa fala de nós, qualquer um de vocês, outra pessoa fala de você, é projeção. Na verdade é aquilo que a pessoa tem dentro dela. A pessoa é aquilo. Então a pessoa, ele se acha, ela se acha. Sabe que fala de Deus, coisa. Será que não é projeção? Será que é você que não é orgulhoso, você que é orgulhoso, que é orgulhosa, que fala isso? Porque falar de Deus, falar de Jesus está correto. O ideal seria 8 bilhões de pessoas vivenciando Jesus, vivenciando Deus. O ideal seria o que a gente faz para os estádios, para os jogos de futebol, seria para falar de Jesus. Mas assim, não um convite, né, como acontece hoje. Quase todos os dias esses 30, 50 mil na igreja. Aí, Jesus, 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 oh Jesus, eu vim aqui só para te ver, né? Aquelas cânticos, aquelas coisas das torcidas, né? A torcida organizada para Jesus, mas sem ser viés. Era ir mesmo espontaneamente. Te não vê isso. Mas o ideal seria. Mas faça você, particularmente. Né? Que no momento que você abre a Bíblia, que você vê o vídeo, você está, Jesus, Jesus, eu vim aqui só para te ver. Nós somos adeptos, torcedores do clube de Jesus. Então, muito obrigado pelo estudo, né? Obrigado, desculpa aí se eu falei demais. Falei meu sonho, porque eu gosto de registrar. Geralmente eu registro no caderno, como foi agora há pouco, agora já se passou, né? Mas quando eu comecei a falar, fazia 20 minutos, ler isso. Então, estava um pouquinho na memória ainda. E como foi uma coisa bonita, é o meu primeiro sonho que minha mentora reza para mim. Sabe o que é isso? É uma benção enorme, você não tem ideia, gente. Você está cansado, você está injuriado, você está triste. A benção é tão grande, que você melhora, você vai ser curado. Então, por isso que eu tive que falar para vocês. Por eu sei que não foi um sonho como vocês pensam. Você pode dizer, não é meu sonho, imaginação. Não, não foi. E eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, aos mentores, a minha mentora, por ter vindo, né? E ter orado por mim. Ter disponibilizado o tempinho da vida dela para orar por o simples, né? Cheio de defeito que nem eu. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Vamos fazer o nosso Pai Nosso de encerramento? Pai, Jesus, mentores, mentoras, agora sim, né? Mentoras, depois da experiência de hoje, não posso deixar de falar mentoras. Muito obrigado. Obrigado pela experiência desta noite, dessa tarde. Obrigado pelo carinho, pela dedicação de amor, de amparo e por não nos deixar sozinhos, por estarem conosco nas leituras, nos estudos, nas gravações e no dia a dia, nos amparando, nos intuindo, nos protegendo. E falo isso não só por mim, falo isso porque sei que todo aquele irmão, toda aquela irmã que professa os ensinamentos de Jesus, ainda que para si mesmo, indo na igreja, indo no centro espírita, lendo a sua Bíblia em casa, vivenciando o amor de Jesus em casa, com sua família, com seu marido, com sua esposa, também recebem a proteção dos mentores, dos anjos de guarda, das suas mentoras,
só que não lembram, né? Eu tive o privilégio, e tantos irmãos e irmãs têm esse privilégio, de poder lembrar, poder vivenciar, poder saber que é real, sentir tudo. Agradecemos em nome dessa família encarnada e espiritual o amor, a dedicação e o carinho que Jesus, que Deus e que esses mentores e mentoras têm para com todos nós, humanidade. Com o Pai Nosso, damos por encerrado essa leitura saudável da noite deste sábado. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Muito obrigado. Obrigado a todos. Fique com Deus. Até amanhã. Espera, amanhã não precisa de puxão de orelha, né? Espera. Mas essa reza dessa nossa amiga foi tão forte. É porque é amor, né? Pensa bem. Então, eu tô saudável, tô forte. Então, não se preocupe. Não vamos desistir. Nós vamos ler. Vamos ler até o fim. Agora é questão de honra. E vocês vão me apoiar. Vocês estão me apoiando. Eu só consigo porque vocês estão aí. Seja no Quai, seja no YouTube, seja no Facebook. Porque eu sei que não estou falando sozinho. Não estou falando sozinho aqui dentro de casa. Então, vocês estão me apoiando. Então, vocês têm mérito. Até mais do que eu. Vocês estão me apoiando. Ao olhar, ao curtir, ao deixar as mensagens, principalmente no Quai, né? Minhas amigas, meus amigos do Quai. Sempre. Coração, vocês estão me apoiando. Então, essa tarefa é nossa. E nós vamos cumpri-la. Lei que dê mais de um ano. Mas em agosto eu vou fazer intensivão. Fazer 2 vídeos por dia. Nós vamos terminar. Até dezembro nós terminamos. Então, muito obrigado, fique com Deus. E conto com vocês para essa tarefa. Essa tarefa não é só minha não, gente. É de todos nós. 8 bilhões. Abraço, fique com Deus. Até a próxima.